primeiro ano, tudo bem? Vamos lá. Essa semana a gente vai entrar no capítulo 6 com o tema acentuação. Bem, para a gente entender um pouquinho o que é acentuação, uma breve recordação, né? A gente sabe que para a gente entender acentuação e classificação das palavras quanto à sua sílaba tônica, tá? De acordo com o novo acordo ortográfico, que vigora desde 2006, a gente precisa se atentar à separação das sílabas. Né? A gente sabe que, a partir da última sílaba, nós contamos as 3 últimas sílabas para sabermos a sua tonicidade, a sua força tônica. Se ela for a última sílaba, ela vai ser uma oxítona. Se essa última sílaba for a mais forte da palavra, ela vai ser classificada como oxítona. Se for a penúltima sílaba de uma palavra mais força tônica, a mais forte, será paroxítona. Porém, se a sílaba mais forte for a antepenúltima, ou seja, a terceira sílaba de trás para frente, ela será classificada como proparoxítona. Isso a gente está falando de força tônica, ok? Então, nesse slide aí, nós podemos perceber as regras de acentuação que já estão em vigor, lembrando, né, desde 2006, com o novo acordo ortográfico, que foi tentar linear as regras da nossa língua portuguesa e alinhar com os outros países falantes da nossa língua. Então, vamos às primeiras, as proparoxítonas. Todas são acentuadas. Aí nós temos 3 exemplos aí. Júpiter, ótimo, Plácido. Galerinha, todas são acentuadas. Todas, sem exceção. Então, para as proparoxítonas, as regras não mudaram, tá? Muito bom, né? Um alívio. Agora vamos para as paroxítonas, que é a penúltima sílaba, contando de trás para frente, tá? Então, vamos lá. As paroxítonas seguirão algumas regras diferenciadas, tá? Vamos ler aí. Todas são acentuadas, exceto as terminadas em a, e, o, em, ens e an, seguidos ou não de s. Então, cuidado com esse todas, né? Muitas serão acentuadas, mas, exceto, mas, as que terminam, as palavras paroxítonas, que terminam com a, e, o, em, ens e an, seguidas ou não de s, ou seja, terminadas lá com s, não serão acentuadas. Percebam que entre parênteses a gente tem exemplos palha, peixe, caldo, vierem, falaram, porque não são palavras acentuadas, porque justamente elas terminam com essas letras e conjuntos de letras que estão em negrito. É importante salientar isso. E aí, aluno, você vem e diz assim, professora, o que é muito válido, professora, como assim que terminam em a, e, o, em, ens e an? Mas a paroxítona não é a penúltima sílaba da palavra? Como assim? Vejam bem, só se conduz uma regra de acentuação com a terminação da palavra. A gente só consegue estabelecer regras de acentuação de acordo com a terminação da palavra, o que é diferente da posição da sílaba tônica. A posição da sílaba tônica está lá, não vai mudar em nada. Só que esta palavra para ser paroxítona, independente da posição que continua sendo a penúltima, ela depende de uma outra regra que é a terminação da palavra. E aí vem uma outra dúvida. Por que, professora, a gente conta as 3 últimas sílabas sempre de trás para frente? Justamente por conta dessas regras. A gente está vendo regras a partir de agora com terminações. Por isso que é sempre as 3 últimas sílabas. Mas, professora, a palavra paralelepípedo, por exemplo, pensa na palavra paralelepípedo, ela tem muito mais de 3 sílabas, obviamente. Mas, pípedo são as 3 últimas. Se a gente for perceber, o pi é a sílaba mais forte.
ela é proparoxítona. Por quê? Porque é a terceira sílaba de trás para frente ou a antepenúltima. Ok? Vamos às oxítonas. São acentuadas as terminadas em AEO, em ENS, EL, EI, OI, seguidas ou não de S. Então, as oxítonas só serão acentuadas se terminadas em AEO, em ENS, EL, EI e OI. Pará, café, giló, amém. Seguidas ou não de S, ou seja, terminadas ou não com S. Então, lembrando que as oxítonas são as últimas sílabas mais fortes e só serão acentuadas se terminadas com estas inscrições aí em negrito. Monossílabos tônicos são acentuados ou terminados em AEO, EL, EI e OI, seguidos ou não de S, ou seja, terminados ou não em S. E aí temos os exemplos: pá, fé, só, céu e dói. Fiquem atentos no seguinte: monossílabos tônicos, mono quer dizer um, tá? A gente vem percebendo que de paroxítona até oxítona, a gente precisa ter pelo menos uma palavra 3 sílabas para a gente cair nessa classificação, tá? Até com 2 sílabas é possível, tá? Mas com uma sílaba não tem como. Se essa palavra for monossílaba, ou seja, possui só uma sílaba, ela vai ter uma regrinha específica. Ela já não pode mais ser classificada como oxítona, paroxítona, proparoxítona. Ela necessita ter um outro tipo de classificação. Serão chamados monossílabos tônicos ou monossílabos átonos. Os átonos não levarão acento, ok? E os tônicos levarão acento se terminados em AEO, EL, EI e OI, com ou sem S, tá? E aí, continuando com essas regrinhas, né, que fazem parte hoje do nosso dia a dia da língua portuguesa, de acordo com o novo acordo, sempre lembrando isso, importante frisar, a gente tem o acento diferencial. O que é o acento diferencial? O diferencial é para diferenciar, tá? Vão ser palavras que vão levar acento justamente para se diferenciar da sua classificação gramatical. Então, dentro de um contexto, ele vai levar ou não acento, porque ele vai ter uma classificação gramatical específica. Como, por exemplo, o verbo pôr, quando com acento vai ser verbo, sem acento vai ser uma preposição. Viram por que o acento diferencial é importante? Porque ele muda a classe gramatical. Com acento, ele tem uma classe gramatical. Sem acento, ele tem uma outra classe gramatical. Isso pode acontecer também com a mesma classe gramatical. Olha só, pôde e pode. Tá? Olha só que interessante. Pôde com acento vai ser sempre no pretérito perfeito, ou seja, lá no passado. Tá? E o pode vai ser sempre o presente. E aqui não houve diferença de classe gramatical. O que aconteceu aqui é que os dois têm a mesma regra, mesma classe gramatical, são verbos, porém estão em tempos diferentes. Acontece também com o tem, com o vem. O que vai seguir aquela regrinha de mudança de classe gramatical quando sem acento vai ser uma conjugação, um pronome, tá? Conjunção, me perdoem, em um pronome, e o que com acento vai ser um substantivo, um pronome em fim de frase. Tá? O justo porquê, né? aquele que a gente substitui por o motivo. E o porquê. Porquê também vai seguir duas classes gramaticais com ou sem acento. Se for sem acento, vai ser uma conjunção. Se for com acento, vai ser um substantivo. Gostaria de saber o porquê daquele fato. E aí você substitui esse o porquê, vai uma dica aí com as regrinhas do porquê. Esse porquê junto com acento, ele é um substantivo. E aí como é que eu uso, professora? Substitui sempre por o motivo, tá bom? O motivo, essa expressão é um substantivo. Por isso que esse porquê com acento é um substantivo. Galerinha, aqui está uma parte desse novo acordo, dessas mudanças que aconteceram na nossa língua de 2006 para cá obrigatoriamente. Isso é só uma parte.
Espero que vocês tenham gostado, que tenha elucidado as dúvidas de vocês. Um beijo no coração, saudade, tão logo nos encontraremos. Fiquem com Deus.